Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Dá o Papo. Aqui quem fala é o Henrique Ferro e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, natureza. E é natural você encontrar essas maravilhas nesta igreja. Então se você quer conhecer uns caras bonitos igual esse aqui, igual aquele ali, você tem que vir pra cá. Eu namoro, hein? Não, mas eu não tenho ciúme. Beleza. Pode falar, parceiro. Posso falar? Bom, gente, é muito legal estar aqui com vocês mais uma vez para discutir sobre alguns assuntos papo cabeça. Não sentido isso, mas papo cabeça. Mas eu queria falar alguma coisa. É a hora da frase? Tá bom. Eu acredito que a capacidade que o homem tem de raciocinar, de investigar, de acumular conhecimentos é divina, é dada por Deus. Então eu fico imaginando num mundo ideal em que religião, fé e ciência caminhem juntos. E cada uma dessas duas áreas confirme a outra. Né? Eu não vejo assim contradição entre a palavra de Deus, a fé, as coisas, vamos dizer assim, fora do padrão normal, esse mundo normal palpável que nós vivemos, e a ciência, né? Eu acho que é possível sim, conciliar essas duas áreas, eu acho. Eu acredito nisso. Também acredito. Salve, galera. Aqui é o Iago e a criação proclama a glória de Deus. Maravilha. É isso aí, galera. Pelo spoiler aí que a gente já falou aqui, né? E também pelo título que você tá lendo. Você provavelmente sabe do que a gente vai falar. Mas antes de entrar no papo propriamente dito, eu tenho um recado. Antes do Cindy News, o Igor não está aqui hoje. Verdade. Porque ele está dodói, está debilitado, infelizmente, né? E ele manda saudações a todos os públicos que assistem a gente. Você que é menor de idade, dos 18 ao 24, dos 25 aos 35 anos. Toda a faixa etária, o Igor ama vocês. E ele sente muito por não estar aqui hoje. É verdade. Então, vamos para o Cindy News. Vamos. Bom, galera, hoje eu não sei exatamente quando esse episódio vai sair no ar, mas nós estamos em agosto e a nossa agenda conta com o dia 12, Culto das Mulheres do Projeto Florescer, 8 horas da noite aqui na igreja. No dia 13 nós teremos a feijoada do semiário também. Você aí que gosta de uma feijoada bem feita, pode comprar aqui que vai ter para você. No dia 13 também, no sábado, vai ter usina às 7h30 da noite aqui na igreja. No dia 14 vai ter o culto de Santa Ceia com a pregação especial do pastor doutor. Pastor doutor não, só do pastor. Ou ele é doutor? Não sei. Pastor Paulo Alfaro. No dia 15, a segunda-feira, 7h30, vai iniciar o curso de casais aqui na igreja. No domingo, dia 21, vai ter uma pregação especial também do pastor Amêndola. E na terça-feira, dia 23, vai ter um discipulado. Acho que é das mulheres também, tá escrito Caminhando Juntas, né? Às 7h30. No sábado, dia 27, teremos culto de jovens, às 7h30. E no domingo, dia 28, teremos o aniversário da Cindy com uma pregação especial do pastor José Carlos. Show de bola. Tem mais Isso alguma aí. coisa, pastor Arnaldo? Hoje começou um culto, né, chamado Tarde da Bênção. É verdade. Não sei se está relacionado aí, mas é uma novidade, né? Hoje é quarta-feira? Quarta-feira. Começou às 16 horas, se me falha a memória. Uhum. Tem mais um espaço de bênção aí. Toda quarta ou todo dia? Toda quarta. Toda quarta. Maneiro. É isso aí, você que tá afim aí de mais cultos, né? Você que está com sede da presença e do conhecimento, do saber de Deus. Mais uma oportunidade para você participar aqui. Beleza? Vamos pro papo? Bora. Vamos lá. É isso aí, galera. Agora nós vamos começar o papo. Pastor Heraldo, eu gostaria de iniciar aqui e começar, né, a nossa discussão. Você falou muito bem, né, na sua frase aí sobre caminhar junto, né, essas três coisas: fé, religião e ciência. Eu gostaria de perguntar para você
como você já é um pastor que tem uma longa caminhada aí, você já viu, curiosidade minha, né? Você já viu ou já teve algum embate teológico contra científico ou alguma coisa do tipo? Você já foi, tipo assim, algum cara falou pra você, não, esse papo aí é tudo mentira, porque vem do macaco, olha meu rabo aqui, sei lá, eu como banana. Já tive alguns embates, sim. Na verdade, eu já fui muito cético, né? Sempre fui um ateu convicto, né? Conheci o Evangelho através de uma experiência com Deus, né? Deus realmente me levou a conhecê-lo através de algo que eu não posso explicar cientificamente. É algo espiritual, abstrato. Mas eu já tive alguns embates, sim. Eu gosto muito, né, de conhecer um pouco da ciência. Primeiro, quero dizer que não sou especialista em nada. Eu conheço um pouco e superficialmente teologia e sou curioso em outras áreas, né? Então, estou sempre conectado em algum artigo que possa sair, algum artigo científico. E fico muito surpreso, né, em perceber, né, como o homem tem acumulado conhecimento, né? Aliás, isso é profético, né? Diz lá, numa das profecias, não me lembro qual profeta que disse isso, mas que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e o nível de conhecimento, né, que o homem adquiriu nas últimas décadas supera em muito o que foi acumulado nos últimos séculos, né? Então é impressionante como o volume e a profundidade do conhecimento científico tem crescido nos dias de hoje. Então aquilo que se sabe praticamente dobra a cada 5 anos. Então, coisa que o homem demorou um século para descobrir, hoje, em 5 anos, esse conhecimento se torna algo já dominado, né? Então, existe uma evolução muito grande. Agora, o que eu percebo também é que a ciência ela começa a perceber que a palavra de Deus ela tinha razão em algumas coisas, em várias áreas. Tempo atrás, eu li um artigo científico que disse que a forma como as coisas foram criadas lá em Gênesis, ou a sequência, né, de criação que está relatada em Gênesis, cientificamente é comprovado que não seria possível ter vida na Terra se realmente não fosse daquela forma, naquela sequência, né? Céus, terra, os luminares, né? Os peixes, os répteis, as aves, os mamíferos. Então, se você olhar para Gênesis, existe uma sequência, e essa é uma sequência perfeita, segundo a ciência, né? Para não falar de outras coisas, né? A questão, por exemplo, do dilúvio, não só com comprovações científicas de que houve realmente uma grande inundação, não se sabe exatamente qual é a proporção dessa inundação. Sim. Se ela foi, se ela cobriu toda a Terra ou uma parte dela, não se sabe exatamente, mas existem fósseis marinhos em cordilheiras altas, né, provando que um dia aquilo foi coberto pelas águas, né? Sem contar as descobertas arqueológicas, né, que acabam, né, corroborando os relatos bíblicos de cidades, né, de nomes que são citados, locais que a Bíblia cita e que com as pesquisas, as escavações arqueológicas estão se comprovando que aquele lugar existiu, aquela cidade existiu. Então existe ali uma ruína, existe ali um registro histórico, fóssil, né, arqueológico, de que a Bíblia ela é fidedigna, né, que está relatado ali é verdadeiro, aconteceu. Né? E várias outras coisas, né, que a ciência tem descoberto ao longo dos anos, que atestam que a Bíblia é digna de confiança. Então esses sinais, esses elementos, me atraem muito, né, porque eu vejo que é possível sim a ciência comprovar as coisas de Deus, as coisas que são abstratas. Por exemplo, tenho lido alguma coisa sobre física quântica, né? Parece que o homem e os cientistas estão descobrindo esse mundo quântico, né? Um mundo subatômico. Né? Alguns anos atrás se supunha que o átomo era a menor partícula da matéria, já não é mais uma verdade absoluta. Quando eu fiz o ginásio, o colegial, eu aprendi em biologia isso, né? O átomo é a base da matéria. Hoje já não, existem partículas menores. E o interessante é que nesse mundo quântico, né, subatômico, minúsculo,
imperceptível a nós, existem algumas leis que não funcionam ali. Através de cálculos matemáticos, físicos, né, os cientistas chegaram a essa conclusão, que, por exemplo, a gravidade não funciona no mundo subatômico. A lei da gravidade diz, né, que os corpos são atraídos, né, para o centro da Terra. Existe uma força que produz essa atração, né? No mundo subatômico não existe essa força. Outra coisa, no mundo subatômico não existe a limitação tempo e espaço. Então é possível, em tese, né, tudo isso que eu estou falando não é comprovado cientificamente através de experimentos laboratoriais, mas através de fórmulas matemáticas por conhecer esse ambiente e chegarem a conclusões através de deduções, né? Concluiu-se que não existe, é possível voltar no tempo nesse mundo subatômico, e é possível avançar no tempo também. Grande coisa maluca, né? E a gente vê isso nos filmes, né, da Marvel, né? Eu lembro de um filme do Super-Homem, em que a namoradinha dele lá morreu, ele ficou assim, muito triste, e ele começou a girar em torno da Terra no sentido contrário, né? É translação ou rotação quando roda no próprio eixo? Não me lembro agora. Essa rotação é da Terra, né? Translação aí já não sei. Translação acho que é em torno do Sol. Acho que tem uma parada assim. Eu sei que existe uma teoria que se você conseguir girar no sentido contrário a rotação em torno da Terra, você volta no tempo, né? A velocidade da luz. Velocidade da luz. É uma teoria. E aí o Super-Homem lá ficou super triste, ele fez isso, começou a girar em torno da Terra, o tempo voltou, ele conseguiu salvar a amada dele, né? Então, o Flash faz bastante isso. E você vê que interessante, né? Então, essas coisas que antes se supunha que seria possível fazer, hoje já existem fórmulas matemáticas, físicas, que atestam que nesse mundo subatômico essas coisas são possíveis. Talvez, vou jogar aqui uma ideia, né? Posso, né, fazer uma inferência, né? De repente pode ser esse um mundo espiritual, né, ao qual nós tanto mencionamos, né? Será que não é esse ambiente subatômico onde não existe essa limitação tempo e espaço, onde você não envelhece, onde talvez, né, a matéria não seja exatamente como essa que nós conhecemos, palpável, visível, que eu posso tocar, sentir a sua textura, sentir o seu cheiro. Talvez ali não exista, né, esses elementos, e ali possam trafegar livremente os anjos, os demônios, até as coisas sobrenaturais que aqui no mundo terreno nós não aceitamos, ali sejam fáceis de acontecer, né? Estou viajando na maionese. Eu acho interessante eu acho interessante esse negócio que você falou, porque assim, se a gente for colocar, né, num conceito simples de dimensão, que isso é uma dimensão, certo? O mundo subatômico é uma dimensão e o mundo espiritual também é uma dimensão. Os dois são descritos da mesma forma, né? Lá o tempo e o espaço não acontecem igual a gente conhece aqui, né? Não existe matéria igual a gente conhece aqui. E as leis, lá, sei lá, não existe gravidade, tipo um anjo. Todo mundo imagina, né, de acordo com as descrições da Bíblia tal, que eles ficam pairando tal, e que voem, etc. Então, assim, em questões de dimensões e olhar para uma coisa e olhar para outra, porque a gente imagina um mundo espiritual totalmente diferente do que seria um mundo subatômico, né? Mas eles são parecidos. Tem, assim, vamos dizer assim, descrições deles que são parecidas, né? De você observar, tipo assim, poxa, mundo espiritual, tudo bem, que lá vão conter anjos e demônios, tal, não sei o quê. Ninguém fala que no mundo subatômico tem o mal e o bem, né? Mas é interessante essa alusão aí, porque isso colocaria, de certa forma também, né, uma conexão, né, que até a partir daquele nível ali onde nós, né, e a nossa consciência não consegue mais alcançar e só consegue deduzir coisas, né, imaginar coisas, assim como a nossa fé só alcança até o que a gente, entre aspas, vê, né, e tal, e a partir dali é totalmente a pura e sublime fé, né? Porque aí você tá acreditando em algo que não é nada provável, é simplesmente dedução tirada daquilo que você acredita. Eu acho assim, tipo, de um lado o conhecimento
que para ali no nível subatômico, e a partir dali você só tem cálculos matemáticos e suposições e teorias para tentar identificar e supor como aquilo funciona. E na questão espiritual também, né? Temos as nossas experiências, as coisas que a gente vê, sente, e a partir ali do mundo espiritual é literalmente fé. Porque, ou alguém... Tem pessoas que têm visões e etc, mas ninguém literalmente vai pra lá, né? E volta. Tipo assim, não, eu estive no mundo espiritual. Não sei, não conheço nenhum testemunho relacionado a isso. Também nunca vi algo relacionado à Bíblia, né? De que alguém foi pro mundo espiritual. Quando a gente vê, por exemplo, coisas que ferem as leis da natureza sendo relatadas na Bíblia, por exemplo, o Mar Vermelho se abrindo, né? Está ferindo ali uma lei básica da gravidade. Pode a água ficar em pé. Segundo o relato bíblico, né, formaram 2 muros assim, de água para o povo passar a pés enxutos. Né? Quando aquele relato lá, acho que Eliseu, né, teve a experiência lá do machado, que o machado afunda e depois ele boia na água. Feriu uma lei básica, né, da natureza, da física. Né? Não pode um machado boiar, é impossível. E vários outros relatos, né, bíblicos, né? Talvez exista uma conexão, né, entre isso que a ciência está descobrindo agora e esses fenômenos sobrenaturais. Talvez esse mundo subatômico ele venha à tona em determinado momento, de acordo com o comando do próprio Deus, para trazer essas manifestações miraculosas, né, fora do padrão. Quando Jesus, por exemplo, ressuscitou, ele tinha um corpo ressurreto, né, nós chamamos de corpo ressurreto, um corpo glorificado. Aquele corpo ele era visível, era palpável, tanto é que Tomé tocou, né, nas feridas de Jesus, então você poderia tocar num corpo como aquele, mas é um corpo que a matéria não poderia reter, ele passava por entre as paredes. Né? Os discípulos estavam reunidos num lugar hermeticamente fechado e Jesus apareceu ali. Daqui a pouco ele estava em outro lugar, então não havia limitação, tempo e espaço para Jesus com aquele corpo ressurreto. Se Jesus fosse tipo um super-herói que obedecesse às leis do mundo subatômico, ele entrava lá e tipo aparecia em outro lugar. Em um piscar de olhos, por quê? Porque é isso. De repente a ciência está entrando numa área que para nós, que temos a fé e temos a Bíblia, talvez seja esse um mundo espiritual, né? Talvez um dia a ciência possa explicar o mundo espiritual. As coisas fora do normal que acontecem. Né? Por que não? É nesse sentido que eu acho que um dia essas duas coisas podem convergir. Talvez Jesus venha antes disso, mas eu acho que conforme o homem vai aprofundando seu conhecimento, e volto a dizer, a capacidade que o homem tem de descobrir essas coisas é algo divino. Né? Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Né? Ele colocou dentro dele algumas coisas que são divinas. Independente dele conhecer Jesus ou não, dele ser convertido ou não, existem coisas divinas no homem mesmo que seja ignorante, né, das coisas de Deus. A assinatura do Criador está em toda a criação. Capacidade de pensar, capacidade de amar, de se alegrar, de se entristecer, de ter soluções para problemas extremamente complexos. Deus imprimiu no ser humano algo da sua natureza. Isso é maravilhoso, nós somos especiais. Somos o ápice da criação de Deus. Nossa. Verdade. O que ficou muito bom. Interessante. Bom, eu tenho mais algumas questões aqui. A gente falou, né, sobre esse assunto. Então, assim, as coisas, na sua opinião, na minha também, né, o mais interessante seria que as duas caminhassem juntas, né, e que existe uma certa tendência, né, porque eu acredito muitas vezes, assim como eu já falei, eu acho que pro Iago e até no outro podcast aqui, quando eu vejo uma pessoa que se diz, né, eu sou ateu, tal, tudo, e ela acredita, sei lá, na teoria do evolucionismo, por exemplo, né, eu acredito que os meus descendentes, meus antepassados, né, eu vim, tal, tudo, todas aquelas questões, às vezes eu me pego pensando e vendo essas pessoas com tanto fervor e tanta dedicação defendendo aquela ideia delas, que eu falo assim, cara, esse maluco tem mais fé do que eu.
E isso é uma coisa que eu acho admirável, às vezes, nesse tipo de questão, né? Que é a fé em alguma coisa. Porque, assim, de novo, a teoria da evolução, o evolucionismo, tal, todas essas questões aí. Depois eu queria que o Iago falasse daquele negócio da saúde primordial lá. A gente dá uma discutida nisso. Mas, assim, são teorias, né? Não existe nada literalmente comprovado, né? Em um laboratório e tal, tudo que faça um ser simples se transformar em algo mais complexo do que ele já era. Que é o que é dito, né, pela ciência e tal, que através de milhares e milhares e milhares de anos, um processo extremamente longo e complexo, tomou parte, né, em um animal, um réptil, um mamífero, etc., assim, de trás para frente, né, um mamífero, um réptil, um peixe, etc., e do que era simples foi se transformando em algo complexo, né? Porque a gente, assim, quando eu penso de uma maneira lógica, eu penso no contrário, sabe? Eu consigo pegar um negócio complexo e transformar ele em várias coisinhas simples ali, né? Algo que já existe, já é complexo, eu consigo transformar em várias coisinhas simples. Porque, por exemplo, nós somos feitos de matéria, né? E a nossa pele é composta lá por diversos nutrientes. E, por fim, sobra lá a tabela periódica, vamos dizer assim. Eu não consigo pegar do ar ali e começar a montar um negócio e, de repente, tirar uma pele daquilo ali. Eu não consigo juntar aquilo ali, sei lá, soltar uma fusão nuclear no negócio e, puf, criar um pedaço de pele. Entendeu? Assim como eu não consigo criar alguma coisa composta daquilo. Por exemplo, o H2O, sabe? Eu não consigo criar água pegando hidrogênio, líquido e oxigênio. Ou oxigênio, né? Ou é oxigênio, né? Oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, né? Duas moléculas de hidrogênio. Isso. Oxigênio. Eu não consigo pegar 2 pedacinhos do gás ali e outros 2 pedacinhos do outro gás e, puf, água. Eu não consigo fazer isso hoje em dia. Isso é impossível, assim. Pelo menos na tecnologia que a gente tem atualmente, não existe alguma coisa que seja possível. Ou, se existir, necessita de uma energia, uma coisa que faça essas três moléculas, as duas de hidrogênio e uma de hidrogênio, se forçarem ali e se transformar no H2O, né, numa partícula de água. E assim, quando eu vejo algumas pessoas defendendo esse tipo de coisa, não que eu não acredito, deixe de acreditar, né? Porque eu acho que são duas coisas separadas, né? O que Deus diz, que é uma alusão, né? Porque a gente tem que pensar também na questão social e histórica que aquele povo se encontrava. Eles Sim. entendiam e tinham um nível de conhecimento muito diferente e eu vou dizer, em certas partes, inferior ao nosso, né? Porque hoje a gente tem um acúmulo de conhecimento, como você falou. A gente entra em qualquer lugar, no celular, a gente descobre um monte de coisas. Se a gente não sabe, tem alguém que sabe pra gente, que vai explicar aquilo. E naquela época isso não existia, entendeu? Então, tipo assim, se Deus fosse explicar para uma linguagem do que a gente tem de conhecimento hoje, não funcionaria para aquele povo. Aquele povo ia ficar sem entender, porque a Bíblia ela é atemporal. Ela foi feita para aqueles caras lá e foi feita pra gente também. E às vezes eu observo as pessoas, em vez de aproveitar, falam assim, poxa, aqui tá muito simplificadinho, tal, tudo, e isso aqui engloba tudo. As pessoas falam assim, a Bíblia falta isso e falta aquilo, porque hoje em dia a gente já descobriu mais um monte de coisa, não só na área científica, como na filosófica também, como existem até, não sei se existe ainda, né, mas deve existir, até aquela corrente, até no próprio meio cristão, que as pessoas dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, né, que precisam ter coisas que precisam ser mudadas e etc, né. E exatamente por conta disso, né, eles usam essa teoria para defender, poxa, a Bíblia foi escrita por um povo muito primitivo, né, e não sei o que, agora ela precisa ser atualizada num contexto e essas coisas, né. O que eu queria... Falei um monte de coisa, né, mas o que eu queria dizer sobre isso é a questão da fé, né. Eu acho assim, muitas vezes eu vejo e admiro esses caras, porque eles têm uma fé muito grande. Porque eu acredito que todo cristão já passou por momentos em que ele questiona até a própria fé, né? Poxa, o que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo? Em diversos níveis. Até o mais profundo, que a pessoa às vezes deixa de acreditar em Deus, fala assim, nossa, isso tudo é uma mentira que eu tô vivendo. Ou até os níveis mais rasos, né? Poxa, eu não tenho ouvido a voz de Deus, eu não tenho sentido uma coisa ou outra, será que eu estou no caminho certo, etc. Porque isso também é uma questão de fé. Porque independente do que você sente, vê, enxerga, toma, o que está acontecendo na sua vida, você tem que ter fé naquilo que Deus prometeu para você, naquilo que Deus falou e naquilo que você estuda nas Escrituras. E
muitas vezes eu vejo uma pessoa do meio científico que não tá nem aí pra Cristo e pra Bíblia demonstrar uma fé, assim, absurda, que literalmente move montanhas. Não no caso física, né? Mas no caso científica. Pessoas que Oi? Acadêmica. Pessoas que fizeram descobertas, assim, que transformaram a humanidade, entendeu? E essas pessoas, às vezes, estavam lá para tentar descobrir alguma coisa que não estava nem relacionada à religião, nem nada. E ela tinha fé naquilo. Ela falou assim, poxa, eu acredito nisso. Eu acredito nessa coisa. Nessa questão divina que tá dentro dela, que faz ela ter esse tipo de conhecimento. E ela tem fé naquilo, e ela estuda, ela se esforça, e de repente, ela descobre, né, uma coisa, ela inventa um negócio que, cara, tá ali, entendeu? E você observa e fala, poxa, nós, às vezes, até mesmo aqui dentro da igreja, nós não temos a mesma quantidade de fé que uma pessoa que não se diz de religião nenhuma. Uhum. Eu acho isso fascinante. O que você pensa sobre isso, Thiago, também quiser comentar sobre? É que, tipo assim, é muito fácil, eu acho, se a gente for comparar, né, por exemplo, um cara evolucionista, pá, que estuda mesmo, que vai atrás de saber, né, de conhecer, de conhecimento e tal, é muito mais fácil você acreditar em Deus do que acreditar naquilo, porque em todos esses processos, né, porque são processos muito complexos, né, e que demoraram muito tempo para acontecer, que precisaram de muitas exceções, né, de muitas coisas perfeitas para que acontecesse e que a gente esteja aqui hoje, né? Tipo, com todas essas invenções, com uma câmera, com um microfone e tal, nossa consciência teve que chegar a esse nível, né? Mas tudo isso partindo de um pressuposto de uma explosão e tal, tá ligado? Então, tipo assim, realmente tem que ter muita fé. E é muito mais fácil você ter fé no, tipo assim, o que aconteceu? Igual se você perguntar pra algum cristão assim, que não estuda nada, eu perguntando pra minha avó, avó, mas por que você acredita? Não, porque Deus fez assim, né? Mas você não, eu não gosto de cobra. Não, mas não é de Deus? É de Deus, né? Ele fez, tá ligado? Tipo assim. Agora eu gosto de cobra. Não, agora eu gosto então. Porque, tipo assim, é mais fácil, né? E aí entra também a questão desses próprios acadêmicos e pessoas que pensam assim, ficar questionando você, né? Falando assim, esse é o Deus das brechas, né? Igual eu já ouvi gente falando. Tipo assim, não, mas se você não sabe explicar, né? Tipo, por que aconteceu isso? Porque Deus quis? Então é o Deus das brechas, né? Então, tipo assim, você não sabe explicar cientificamente, você coloca Deus aí no meio. Só que, tipo assim, eu acho que não é assim. Eu pelo menos vejo como uma questão mais óbvia, né? Por exemplo, eu chego aqui nessa mesa, né? Entro pela porta, não vejo ninguém aqui dentro, aí eu vejo um prato de comida lindo, assim, maravilhoso, cheiroso. Nossa, perfeito. Eu vou lá, como inteiro, assim, falo assim, esse prato é pra você. Eu como inteiro. Nossa, meu Deus do céu, que prato bom, né? Falo assim, nossa, quem que fez esse prato, né? Tipo, como que ele apareceu aqui? Você já imagina que alguém fez, né? Você não imagina que, sei lá, houve uma explosãozinha ali, que aí começou a juntar átomos, partículas, e fez toda a vidraria do prato, né? Aí os desenhos no prato, aí surgiu uma lasanha, sei lá, né? Sim, sabe? Exato, combinou todos os sabores e os temperos. Você não imagina isso. Tipo assim, é muito mais óbvio você pensar assim, quem que fez isso, sabe? Então não quer dizer, Deus das brechas. Tipo, é Deus porque é óbvio, né? Pelo menos na minha visão. Lógico que a ciência já provou muitas coisas, né? E talvez eu fale mais pra frente, né? Porque tem mais coisa pra falar. Mas, tipo assim, a gente já provou muitas coisas e elas existem realmente. Por exemplo, eu não posso negar a evolução. Evolução existe, mas eu prefiro o termo adaptação. Que é isso que acontece, né? A evolução é a adaptação dos seres, né? Eles precisaram se adaptar para continuar vivo. Eu vou negar isso, que é uma verdade? Não vou, por quê? Porque Deus me deu inteligência, pô. Só por isso, entendeu? Tipo, eu vou estar, negligenciando toda essa, igual eu falei, esse entendimento que fez a gente ter, né, tudo isso, a câmera, o microfone e tal, por causa de religião, né? Não vou, entende? Então, aí vem a parte também de conseguir conversar as duas, né? Entre a minha fé e a minha sabedoria, a sabedoria que Deus me deu, no caso, né? Entre a ciência e a minha fé, né? Como que eu vou conseguir converger elas duas, né? Deixar as duas, tipo assim, sem que eu perca a minha fé ou sem que eu deixe de acreditar em algo que foi provado, né? Então, sem perder o pensamento crítico, isso, né? O pensamento crítico, que pensamento crítico move uma sociedade, né? E move a gente como seres humanos, né? Foi o pensamento crítico, né, que fez Jesus um revolucionário, né? Questionou, né, o status quo da sua época, né?
a religiosidade da sua época, a posição, né, dos ditos conhecedores da Torá e da Bíblia, né, a Bíblia que eles tinham naquela época era o Velho Testamento. E Jesus, ele derrubou vários paradigmas, né? Ele foi um revolucionário, ele questionou, levou as pessoas a pensarem, refletirem. Você percebeu uma técnica que Jesus usava? Era responder uma pergunta com outra pergunta. Assim. Eu estava lendo, gostava muito de ler aquele cara que criou, fugiu agora o nome dele, autor famoso. Ele criou aquela teoria das janelas killer, né, na nossa mente, em que algumas perguntas que você faz ativam algumas áreas do nosso cérebro, e aí eu não preciso dar a resposta pronta para a pessoa. Uma pergunta pode ativar algumas áreas em que a pessoa por si só chegue à conclusão daquilo. Não pode dar língua o nome dele, cara. Um cara famosíssimo. Escreveu vários best-sellers. Vai aparecer o nome dele daqui a pouco. Mas eu acho tão interessante, né, esse processo de pensamento, de raciocínio, de questionamento. Isso também eu creio que é divino, né? A capacidade que Deus nos deu de perguntar, de raciocinar e pensar sobre as coisas, e questionar por que é assim? Por que tem que continuar assim? Quem disse que deveria ser assim? Nós temos uma tendência, principalmente no mundo religioso, de aceitar as coisas prontas que nos deram, coisas que foram definidas há décadas atrás por alguém que, teoricamente, tinha um conhecimento maior que o nosso. Na época você não tinha lá a massa crítica, né, para questionar aquilo, você simplesmente, com uma esponja, absorveu aquele conhecimento. Mas nós podemos questionar esse conhecimento. Né? Eu estou aqui lembrando, né, dessa questão do evolucionismo, criacionismo. Eu li um livro escrito por um cristão deísta. Os deístas acreditam que existe um único Deus, criador de todas as coisas, mas que ele criou o universo e entregou o universo à sua própria sorte. Virou as costas e foi fazer outras coisas. Então não existe uma interação ativa do Criador com a coisa criada. Nós somos teístas, né? Nós acreditamos que existe um único Deus, Criador de todas as coisas, que criou e que interage ativamente com a sua criação. Essa é a visão que eu diria mais bíblica, mas ele não deixa de ser um cristão. E ele escreveu um livro chamado Código da Vida, Collins, eu lembro do sobrenome dele, Augusto Cury. Esse livro do Augusto Cury que fala sobre as Killer. Então esse cara, ele é evolucionista. Mas ele diz que para onde você vai na ciência, você acaba tendo que colocar Deus na história, porque existem lacunas imensas, absurdas dentro do evolucionismo. E só seria possível um salto, né, desse tamanho, dessa magnitude na evolução de uma espécie, se não fosse a intervenção do divino, entendeu? Então, por exemplo, onde é que está o elo, né, entre o Homo sapiens e o homem das cavernas, o homem de Neandertal? Existe um buraco imenso que não explica esse vácuo, entendeu? Então só seria possível o evolucionismo se Deus estivesse na jogada. É claro, eu não creio no evolucionismo, creio na adaptação, creio que Deus criou todas as coisas, creio que algumas coisas evoluíram, outras não, algumas espécies não conseguiram sobreviver no habitat, porque não conseguiram se adaptar e foram extintas, morreram. Eu creio nisso. Mas creio que Deus criou todas as coisas. Mas dentro dessa visão criacionismo, evolucionismo, qualquer lado que você penda, é Deus que tem que estar presente para explicar logicamente alguns processos. Por exemplo, a famosa, acho que eu não falar sobre isso, a sopa nutritiva, né? Você usa uma outra terminologia. A sopa primordial? Sopa primordial, mas como sopa nutritiva. Né? É uma tese de que muitos anos atrás, né, existia um grande mar, e nesse mar, né, foram sendo depositadas algumas moléculas. Você vai dar mais detalhes sobre isso. Aí um belo dia houve uma conexão entre moléculas, né, e caiu um raio, uma descarga elétrica, e ali produziu, né, o primeiro acoplamento de moléculas que no futuro se transformaria, né, num ser vivo. Agora você imagina, né? Aí surgiram os primeiros unicelulares, né, os protozoários, os seres mais simples, mas até os seres mais simples, unicelulares, são extremamente complexos. Né? Como é que essa complexidade toda surgiu do nada?
Aí eu lendo um artigo, achei tão interessante essa comparação, velho. A probabilidade disso ser verdadeiro, dessa sopa nutritiva ter evoluído do nada, sem existir uma mente brilhante por trás orquestrando isso, é a mesma probabilidade de você, por exemplo, estar dirigindo lá um caminhão e dentro desse caminhão tem farinha, açúcar, fermento, tem abacaxi e vários outros ingredientes que compõem um bolo de abacaxi delicioso. Tá tudo lá misturado, né? Tudo embalado. Aí esse caminhão bate num poste, ele explode, e aquele fogo, aquela temperatura faz com que os elementos dentro dele lá se conectem, e depois de um tempo sai um bolo perfeito, informado de abacaxi. Na mesma a quantidade exata de fermento, na quantidade exata de farinha, na quantidade exata de abacaxi e de açúcar. Então, a probabilidade dessa sopa nutritiva acontecer é a mesma probabilidade de acontecer isso com um caminhão como esse. Acho que é possível isso. Sair um bolo assim do nada, velho. Como que é? É tão ilógico. Estatisticamente é possível, né? Tudo é possível estatisticamente. Estatisticamente é possível. Mas, é mínima, milionésima probabilidade, né? Quase que impossível de acontecer um negócio desse. Naturalmente, tudo isso se organizando. E você falou um negócio que é verdade. Essa teoria por exemplo, do Big Bang, né? Vamos pensar assim, tudo na natureza é do organizado para o desorganizado, né? Eu, por exemplo, era organizado quando era jovem, então estou desorganizando, ficando doente, engordando, perdendo cabelo, cheio de comorbidade, gordo. Então você vai desorganizando. Tudo, né, na natureza é assim, do organizado para o desorganizado. E como é que um negócio do desorganizado, uma grande explosão, ainda que o Big Bang seja verdadeiro, que pode ser, né, de repente Deus produziu uma grande explosão. E a luz foi o Big Bang, né? Haja luz. Quebra-cabeça, ele foi montando as coisas, né? Mas ele produziu uma explosão de energia inicial e ele foi sendo o arquiteto, que foi pegando esses pedaços e formando as coisas. Né? Isso eu até acredito. Mas é contraproducente, é antirracional. Eu não entendo, cara. Os caras são tão inteligentes. Eu sou tão burro e para mim parece tão lógico isso. Tão óbvio, né? Eu não sei se alguém já explodiu alguma coisa, mas o resultado geralmente não é muito aceitável, não. A expansão do universo, eles entendem que, partindo dessa teoria do Big Bang, o universo está em expansão. Isso parece que é provado mesmo, né? Através da observação. Eles estão se distanciando. Né? Os corpos celestes, eles estão se distanciando. Dando a entender que lá atrás houve uma explosão e essa energia liberada nessa explosão ainda está em ação no universo, de forma que o universo está se expandindo, mas que um dia ele vai contrair de novo, mais ou menos como uma mola, né? Você pega uma mola de carro, pressiona ela até onde ela puder, ela fica ali com muita energia concentrada, né? Se você solta essa mola, ela produz uma grande explosão, uma grande expansão, e depois ela volta. Então, essa teoria diz que um dia, assim como ele está expandindo, ele vai encolher. E outras coisas na natureza falam, por exemplo, a respiração é assim, né? Você expira. Então, esse processo de expandir e contrair está presente em vários fenômenos da natureza e do corpo humano também, dos seres viventes. Até no próprio ciclo de um rio, né? Existe o tempo da cheia, né? E no tempo da cheia os peixes vão lá, se reproduzem, tal, sobe o rio, né? Esse tipo de coisa. E depois tem o tempo da seca, que o rio tá baixinho, né? E todo o comportamento das coisas, enquanto o rio tá cheio é de um jeito, enquanto o rio tá secando é de outro. Será que as leis da natureza vão mudar quando o universo começar a contrair? Nosso pastor falou um monte de coisa legal e eu tava sempre pensando, só que aí sempre começava outra coisa legal e aí eu esqueci o que eu tava pensando. Mas, por exemplo, eu não lembro direito o que ele falou, né? Mas foi bem no comecinho, tanto dessa parte que ele falou agora, como da primeira vez que ele falou, né? Por exemplo, o dilúvio, né? Que o dilúvio, na Bíblia, fala que cobriu a terra toda, né? Só que como até a gente já comentou aqui, a gente tem muito mais conhecimento hoje em dia do que
eles tinham naquele dia. Então, provavelmente naquele dia, a terra inteira para eles era até onde eles conheciam. Então, o dilúvio encheu a terra toda até onde eles conheciam. E sim, foi provado que já houveram dilúvios, né? Grandes enchentes, inundações, mas nunca na terra inteira. Até porque tem que ser baita chuva, né? Uhum. Mas em determinados lugares e regiões assim foram provados, tá ligado? E às vezes a gente, né, ouve indagações e tal a respeito da Bíblia falando que tá errado, mas é porque a Bíblia foi escrita num momento que eles não tinham todo o conhecimento que a gente tem hoje. Na Bíblia eles achavam que a Terra era plana, na Bíblia eles achavam que o Sol girava em torno da Terra, né? E tipo assim, a gente sabe que não é verdade. E aí o pastor falou agora sobre a verdade absoluta, né? Que muitos cristãos, eles fazem isso, né? Eles absorvem aquilo e pronto, acabou para eles, né? E eu acho que é por isso que a igreja hoje, ela é tão mal vista no meio científico. Porque se a gente pegar a história da igreja, foi isso, né? Depois que a igreja virou o catolicismo, virou a religião oficial do Império Romano. E depois daquilo só desandou as coisas, né? Em quesito igreja, assim, falando. Depois que a igreja parou de ser perseguida. Exato. E começou a perseguir. Geral, né? E começou a perseguir. Exato. O sonho de todo oprimido ser o opressor. Sim. Aí, tipo, cara, o tanto de cientista que teve que negar suas ideias comprovadas por conta da igreja, né? Eu não lembro qual foi, mas esse mesmo, eu não lembro o nome do dele. Galileu Galilei. Então. Exato, ele mesmo. Foi condenado à Inquisição, né? Depois teve que negar, né? Exato, tipo, olha só a imagem que a igreja deu pra ciência desde os começos, né? Desde quando eles demonstraram o poder deles, né? Tipo, a imagem que passou, e eu acho que essa imagem tem até hoje, né? Tanto é que, igual a mulher lá veio aqui falando da dificuldade de ser cristão no meio acadêmico. Eu imagino que eu também vou enfrentar isso, porque eu sou cristão, eu acredito sim que Deus criou as coisas, não do jeito que está na Bíblia. Para mim, Gênesis, ele é muito poético, o princípio, ainda mais por ser uma cultura de fala, né, de ter aquela oratória toda de pai passando para filho, filho passando para neto, tal. E para você explicar para uma criança. Para você explicar para uma criança, exato. Tipo, assim, é muito narrativo o texto no começo de Gênesis, é muito narrativo, não dá para você falar que é um gênero poético, mas naquela época existiam muitos textos também que era do mítico, que era um mito. Eles precisavam explicar aquilo, então eles atribuíram aos deuses, né? E talvez aquilo que foi mais ou menos o que o povo hebreu fez também. Tipo assim, um texto mais mítico, né? Onde tentaram explicar as verdades através de um deus, né? Que é o deus, né, que a gente conhece hoje. E talvez seja isso. E talvez o haja luz tenha sido um processo muito haja luz, mas é um haja luz que não é só um haja luz, é um haja luz, entendeu? Uhum. Tipo, sabe? Talvez separar os fundamentos da terra e dos céus e tal, não tenha sido só, separa aí. Tenha sido anos e anos de separação. Não que Deus não tenha poder para separar assim, mas eu acredito num Deus que criou a coisa, tipo assim, igual aquele cara deísta. Ele acredita que Deus criou, virou as costas e as coisas foram. Eu não acredito, eu acredito que Deus ficou olhando, colocou lá e ficou assim. E aí ele ia olhando, ia vendo, e aí ele criou um negócio tão bom e tão perfeito que as próprias coisas, elas eram suficientes, entendeu? Igual o nosso corpo, tem uma bactéria no nosso corpo, o que ele faz? Ele aumenta a temperatura para matar a bactéria. Tipo assim, você não precisa de um remédio. Ele tenta sozinho, tá ligado? Lógico que você vai morrer se ele aumentar muito a sua temperatura. Mas, tipo assim, ele tenta, entendeu? Tipo assim, a célula, ela tem funções, tipo assim, cada organela tem uma função e desempenha uma função diferente. E quer dizer o quê? Que, tipo assim, é autossuficiente. A árvore, por exemplo, igual o Henrique falou lá no começo. A árvore, ela cresceu, né, tá frondosa, cheia de folhas, aí chega no outono, as folhas dela caem ali no pé dela. As folhas vão ficar de bobeira? Vai cair? Lógico que não, velho, vai virar adubo para aquela própria árvore. Então as próprias folhas da árvore serviram para adubar ela, entende? Então, tipo, a natureza é autossustentável. Tipo, então eu acredito que Deus tenha feito tudo tão perfeito, tipo, eu não consigo mais acreditar, depois de ter lido tanto, estudado assim, umas coisas, que Deus tenha feito tudo do jeito que é hoje. Pra mim não é. Ele deve ter feito alguma coisa e as coisas adaptaram, evoluíram, só que eu acredito que ele fez a gente, né? Eu não consigo acreditar que eu vim do macaco.
Mas, enfim, né, de um primata. Uhum. Porque eu acredito que exista carinho nessa criação, em específico, a humana, né? A criação humana existe um carinho especial. Mas, enfim. Mas até outra pergunta interessante, eu vou perguntar depois que eu acabar aqui. E nem... É isso. Eu acho que, tipo assim, a igreja oprimiu demais que a ciência não consegue ver, mas eu ainda acho que as duas consigam andar juntos e, tipo assim, ser fácil de entender, tanto para cristão como para cientista, assim, falando, né? E voltando para aquela questão que eu falei do humano, né? Que eu acho que Deus tem um carinho especial por nós, né? Pela criação homem. Só que eu já ouvi pessoas falando que existia vida fora do Éden, né? Antes de tipo, Adão e Eva estavam lá, só que fora do jardim existia vida. A vida estava acontecendo. Talvez não era o único jardim que Deus tinha Talvez feito. não era o único jardim. Era o jardim que ele escolheu para colocar o homem. Então, na minha visão, o Éden é o começo do povo escolhido de Deus, do povo judeu lá, dos hebreus, entendeu? Mas não necessariamente de toda a humanidade. Gênesis, para mim, não relata a história da humanidade, relata a história dos hebreus. Até que o Antigo Testamento é a história dos hebreus. Eles foram no Egito, ficaram lá, escravos, do povo escolhido, até vir Jesus e dar a salvação para todos, né? Então, uma visão mais teológica, né, sobre isso, tipo, existia vida fora do, né, como que está aí os vida estudos fora da Terra? do Éden, assim. É uma pergunta difícil de responder, né? Olhando para o texto bíblico, não dá muito espaço para isso, mas a gente pode fazer algumas diferenças aí, né? Por exemplo, você vê lá em Gênesis, Deus, no primeiro momento, criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Depois, num segundo momento, Deus formou o homem. O que uma explicação que eu vi. Eu ainda não consegui bater o martelo em cima disso, com relação ao que aconteceu exatamente, mas é como se Deus tivesse criado num primeiro momento a raça humana, os homens. E talvez na criação dessa raça humana existissem aí os humanos mais primitivos, vamos dizer assim. E aí ele pegou um desses espécies e formou. Uma coisa é você criar, outra coisa é você formar. É como se você pegasse lá um barro e fizesse umas esculturazinhas bem rudimentares. Aí você pega uma dessas esculturas, ou duas, né, Adão e Eva, separa e lapida de uma forma especial, como se fosse um escultor. E faz uma coisa maravilhosa, a partir de algo que já foi criado, entendeu? Porque são duas expressões. Deus criou, no primeiro momento, e Deus formou o homem. Pode ser isso. A outra possibilidade é esses dois espécimes, né, Adão e Eva, foram criados, e depois, porque alguns teólogos batem na tecla que para que a humanidade crescesse, foi necessário um incesto, certo? Só existia Adão e Eva, tiveram filhos, quer dizer, se só existiam esses dois espécimes, os filhos começaram a ter relação entre eles, irmãos com irmãos. O risco de consanguinidade é muito grande. E você não vê no começo, pelo menos, Deus falando sobre o incesto. Depois, com a lei, Deus institui, né, a proibição do incesto. Mas até então não existia essa regra. Então existem todas essas questões que você não tem como bater o martelo. Sim. Deus permitiu o incesto, então? Ou será que já existiam alguns espécimes humanos ou semi-humanos mais primitivos e os filhos de Adão e Eva tiveram relações sexuais com eles e aí geraram as próximas gerações? Talvez explicasse um pouco, né, a existência desses hominídeos, né, do homem neandertal, esses homens mais primitivos e que se supõe que nós temos uma semelhança grande com eles. Então, são muitas questões, cara. Eu sou mais literalista, né? Eu prefiro olhar para Gênesis de uma forma mais literal. Talvez não nessa questão de dias, né? Deus criou o primeiro dia, segundo dia. Talvez um dia sejam milhões de anos, né? E eu falo, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Essa dimensão tempo e espaço que hoje a gente tenta medir, para Deus não é nada, né? Um sopro, né? Milhões de anos para Deus não é nada. Então, embora alguns teólogos se apeguem ao fato de que o termo usado para dia, no hebraico, é dia mesmo, de sol a sol. Mas eu prefiro pensar em milhões de anos, né, nesse processo todo de criação, né? Porque a cronologia bíblica não vai além de 10.000 anos. Mas a ciência prova, né, que as coisas estão aí há milhões e milhões e milhões. Isso é outra coisa bem legal também. Os fósseis, os dinossauros.
Só uma cuna, né? Tem um cartoon, né, um desenho que eu assisto que chama Primal. Primal, né? Mas ele é americano. E, inclusive, é um negócio muito interessante para pessoas que são surdas assistirem, porque ele não tem fala. O que compõe esse desenho, né? O personagem principal é o Lança, se eu não me engano. Ele é chamado de Lança. Ele é um Neandertal e ele vive num mundo totalmente primitivo. Até então. Ele tá lá cuidando da família dele, perdão, e vem um dinossauro 300 vezes maior que ele, muito mais forte, e por mais que ele seja ainda primitivo, mais inteligente que aquele dinossauro, ele não consegue vencer aquela barreira, né, de força, porque ele vai lá, faz uma ferramenta, uma lança, um machado, mas ele não consegue deitar um brutamonte com 50 vezes o tamanho, força, peso dele, né? E esse dinossauro mata a família desse Neandertal. É um desenho para maiores, tá? Ele é bem brutal, ele é bem, assim, realista mesmo, né? Passa o dinossauro comendo uma criança, e a mãe, e etc. Sangue, pedaços de coisas. E aí ele vai, corta pra outra cena, e esse dinossauro, lá no topo da cadeia alimentar, tá comendo tipo um Tiranossauro Rex. E o que acontece? Surge dali uma amizade quase impossível entre o Neandertal, que estava perseguindo esse Tiranossauro Rex, ainda assim primitivo, ele já tinha emoções, cuidava da sua família e sentiu raiva, ódio daquele animal que destruiu sua família e começou a perseguir aquele animal. E ele encontrou outro animal, que era um Tiranossauro Rex, que passou pela mesma coisa. Aquele bichão grandão foi lá e matou a família daquele Tiranossauro Rex. E os dois se unem pra lutar por um bem. Por um bem não, por uma vingança, né? Aí, por um obstáculo que sozinhos os dois não conseguiriam. Então ele pegou um Tiranossauro Rex, tem uma força não tão grande quanto aquele, e uniu com a inteligência que ele tinha. E os dois uniram forças e derrotaram aquele bicho. Depois eles viraram amigos ali e começaram a coexistir juntos. Até que entra a principal trama desse desenho, que ele não está mais lá. Você percebe que aquela época do desenho, segura um spoiler grande aí, não é em si a época dos Neandertais. É, na verdade, o pôr do sol desses Neandertais. Porque ele descobre uma Homo sapiens, que ela era feita de escrava, e ele começa a criar laços afetivos com ela. E como ela era feita de escrava, ele tá lá um belo dia na praia e vem um navio e leva ela embora. E o que ele faz? Constrói uma jangadinha, coloca ele e o T-Rex e atravessa o oceano atrás dessa mulher, entendeu? E aí ele chega lá e ele já descobre, e o desenho já mostra pra você civilização primitiva. Já casas, muros cercados assim, pedras, tijolo, pessoas que já se comunicam com fala. Né? Obviamente é só blá, 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 entendeu? Tipo a fala do The Sims, pra quem joga, sabe? Mas ele, o Flecha, ele só gritava, ele era ou e todas as expressões dele era a forma dele se comunicar. Ele não falava. A única coisa que ele aprendeu a falar é o nome daquela mulher, porque ela ensinou pra ele. E ela é infinitamente superior a ele intelectual, mas ele é tipo um cara já troncudinho assim, não sei o quê. E isso mostra um tipo de abismo. E é uma questão à ciência, porque esse choque existiu. Ou não existiu. Porque, assim, em determinado momento, o Neandertal virou Homo sapiens. De acordo com a ciência e a teoria da evolução, né? E, de novo, eu acho que os dois falaram sobre essa distância, né? Entre o Neandertal e o Homo sapiens. Porque, por mais que o Flash estivesse lá no meio de um vilarejo, e ele soubesse, né, usar ferramentas, etc., e fosse mais forte que os caras, ele não ia sair vivo dali. Entendeu? Os caras observaram e viram que ele era um pouco mais primitivo e ofereceram comida pra ele, ofereceram ajuda porque ele tava machucado, depois porque ele atravessou numa jangada de madeira, um oceano, né, e foi para outro continente, com um T-Rex preguiçoso ainda, que não ajudou ele a nadar. Mas é interessante de ver isso, porque assim, como que foi isso? Em determinado momento, em todas as espécies, provavelmente, de acordo com a própria evolução, enfrentaram esse ponto. Ou, simplesmente, a evolução é isso. De um segundo para outro, todas as subespécies daquele gênero morrem e surge a nova, melhorada. Entendeu? E isso é muito pouco provável. Muito difícil de acontecer. Tipo assim, do nada, nasceu ali dos ovos ou pariu aquele e a mãe morreu.
e toda a família morreu e só sobrou os filhos e nada pra ensinar, sabe? Sei lá, um felino anterior à onça, entendeu? E esse espaço, né, entre um passo da evolução e o outro é tão grande. E o que acontecia, por exemplo, com os humanos e os neandertais, que já tinham ali uma organização, e como que foi esse choque? Porque, por exemplo, o desenho, né, é claro que não é nada científico, é um desenho, obviamente, né? Mas ele mostra que no continente dele não existia Homo sapiens, entendeu? Ou então os Homo sapiens saíram de lá, por conta, talvez, das extremas condições, né, e necessidades de se adaptar para viver. Eles encontraram um lugar mais fácil e foram para lá, né? Obviamente é um raciocínio simples, né? Mas como que foi isso? E, assim, levando a questão do Homo sapiens, né? Aquele povo encontrar um cara parecido com eles, mas que não é a mesma coisa. E, de certa forma, é melhor que eles em se adaptar em um ambiente antigo, mas também não é tão bom neles enquanto a outras coisas. Será que o ser humano subjugou, se misturou? Entendeu? Tipo assim, o que aconteceu, né? Esse é um desenho legal que, assim, tem romance, tem comédia, tem todas as coisas, assim, né? Que um pedaço de entretenimento fornece pra gente. Mas ele traz diversos questionamentos, né? Até essa questão. A gente vê isso hoje nos animais, sentimentos, né? Eles aprendem, eles entendem, eles se comunicam até mesmo com a gente, né? Que, tipo assim, se seu gato tá com fome, ele olha pra sua cara e fica miau, porque ele sabe que você dá comida pra ele, é uma maneira dele se comunicar. Eles miar pra outro gato, talvez eles estejam falando a mesma língua, mas com a gente não. Mas você saber que ele tá ali, ele dá um cutuque na sua perna e olha pra você com a carinha de lado assim e mia, você sabe que ele tá com fome, vocês criaram isso. E ele sabe que toda vez que ele faz aquilo, você vai alimentar ele. O que acontecia, por exemplo, né, nessa questão com o Neandertal e um Homo sapiens, sabe? Tipo, o que acontecia com isso? Porque a gente vê isso na própria história depois do povo hebreu, do povo judeu. O que acontecia quando eles encontravam uma outra nação que era infinitamente melhor que eles na questão bélica, na questão científica? Aquele povo subjugou eles, os egípcios, os babilônicos, teve outros também, esses assírios, persas, teve muitos povos que eram superiores a eles em alguma coisa, e não estamos mais nem falando. Eles dois têm a mesma capacidade. São dois Homo sapiens. Mas só de um saber um negócio a mais que o outro, ou, sei lá, de repente saber como forjar um negócio melhor, ele subjugou aquele outro povo. Entendeu? E se, sei lá, isso aconteceu em determinado momento da humanidade e Deus quisesse falar assim, poxa, se eu falar pra eles que lá no Jardim do Éden eles pegaram e deitaram o couro nos antepassados deles, eles vão falar assim, poxa, isso é normal então, né? Isso foi um processo normal da evolução, porque agora eu não quero que eles façam isso com eles mesmos, que é o que aconteceu depois, né? Inevitavelmente. Aí, vindo assim, o conhecimento do bem e do mal, né? Da fruta, que seria uma alusão. Poxa, agora de repente eles comeram um negócio e aquela fruta fosse uma alusão a saber que, poxa, eu sou mais forte que o outro, eu vou subjugar o outro, eu posso fazer isso até com o igual, porque eu sei de mais alguma coisa do que ele. Enfim, eu falei sobre várias coisas aqui e pra indicar um bom pedaço de entretenimento pra assistir, pra quem não tem assim, é pesado, tá? Pra maiores de 18 anos, quem gosta de violência, gosta de... Não que você goste de bater nos outros, né? Gostar de violência no sentido de assistir e achar aquilo interessante de ver, porque assim, é real. Você vai e sai na natureza, você vê, tipo assim, é brutal, cara, é literalmente isso. Brutal. Entendeu? É um jacaré comendo um peixe, estraçalhando ele no meio. E assim, até eu acredito, assim como acho que Iago também, em certa parte da nossa evolução, a gente também era assim. Entendeu? Se você for em certas partes do nosso mundo hoje, ainda é assim. Eles têm tribos, tal, toda aquela questão que os caras são extremamente brutais. E eles não têm nada a ver com uma sociedade igual a gente, entendeu? Então, assim, vamos dizer que a gente vai catequizar esses caras. Como que a gente vai falar com eles? De uma maneira mais mística ou extremamente científico, comprovando com eles e falar assim, tal, não sei o quê. Às vezes o cara acha que o Sol é um pedaço do céu, não é nenhuma estrela. É simplesmente um negócio que tá ali, entendeu? E não gira, sabe? Nessa questão, eu acho que é basicamente isso. A gente tem exemplos hoje
disso. Se você quer ensinar, sei lá, ir num povo lá no meio da Amazônia e ensinar pra eles e fazer eles, entre aspas, evoluírem agora, você não consegue fazer isso com o nível de conhecimento que a gente tem. A gente tem que se rebaixar. A gente tem que voltar e tentar transformar o que a gente sabe em algo muito simples que eles consigam absorver e dar aquelas janelas, tipo assim, pô, o que esse cara tá falando é verdade. E aí vai caminhando, porque eles têm a mesma capacidade que a gente, mas o nível de conhecimento que eles têm é infinitamente menor. Sim. E olha que a gente tá falando da gente aqui, que não sabe nem como foi feita a pirâmide, tá ligado? Tem várias limitações. O pastor sabe de pirâmide. Você sabe como foi feita essa pirâmide? Eu gostava de estudar quando eu era jovem. Eu sempre gostei também da cultura egípcia. A outra possibilidade é que o texto bíblico lá em Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia e havia caos, né? Trevas sobre a face do abismo. Pode ser que Deus tenha feito uma nova criação a partir do Éden e de Adão e Eva, né? Já existissem seres criados, talvez os dinossauros, né? Talvez fosse uma terra caótica, né? E dá a entender mesmo que na época dos dinossauros era caótico, né? Era volátil, né? Um negócio extremo. Tudo extremo, né? Milhares e milhares de vulcões entrando em erupção simultaneamente. Imagina. Hoje um vulcão entra em erupção na Terra e atrapalha os aeroportos quase que no mundo inteiro, cara. Quando aconteceu isso? Tipo, aqui na América do Sul mesmo. Acho que não sei se foi no Chile. Começou a soltar fumaças a milhares de metros de altura e os aeroportos todos da América do Sul fecharam. O vulcão, cara. Se 2 ou 3 entrarem, vulcões poderosos, né, entrarem em erupção simultaneamente na Terra, hoje é capaz de dizimar a humanidade. E a gente ficou preocupado aí com o aquecimento global, que eu acho que é importante, mas existe um poder tão grande no centro da Terra, cara, que isso aqui pode virar pó. Nem se tudo isso começar a vir à tona, né? Então, as coisas que Deus criou são muito poderosas. Né? Sim. O homem tem poder, o homem pode destruir sim, mas instalar de Deus acaba com tudo rapidinho. Isso é verdade. E eu acho muito legal qual começou a falar aqui sobre igual ele deu o exemplo da Terra antes, né, que sem forma e vazia, ser tal coisa, dos dinossauros e tal, e era uma coisa que eu estava tentando fazer essas analogias entre os dias da criação e a origem da vida que eles propõem, né. E aí eu acho que eu consegui chegar em algum lugar, né, não tão longe, mas também não fiquei parado, né, tipo, consegui andar. Por exemplo, a Terra sem forma e vazia, eu tentei ligar com algo, por exemplo, a teoria da nebulosa, que é a teoria do surgimento do nosso sistema solar, né? Que os planetas, né? Eles eram encontros de cometas que se colidiram e foram compactando e viraram os planetas, né? Então é uma coisa sem forma, né? É uma coisa que provavelmente eram vários pedaços de pedra que se encaixaram de algum jeito, né? Ficaram um pedaço dentro do outro e tal, né? E formam um planeta, né? O vazia na Bíblia, eu não sei em que sentido que Moisés escreveu, Talvez o vazia era antes dos meteoros, tipo assim, tava lá, então, o lugar onde a Terra vai ficar tava vazio. Às vezes aí teve o primeiro choque, pum! Às vezes era sem vida, às vezes era caótica, não faço ideia, né? Mas enfim, aí, né? Deus fala, haja luz, mas aí nem entra nem os luminares, né? Porque eles aparecem no quarto, quinto dia, sei lá, né, o sol e a lua. Então essa luz, eu imagino que era simplesmente a presença de Deus, né, naquele lugar. Até porque vai fazer mais sentido depois do que eu vou falar. Mas enfim, aí depois, no segundo dia, Deus separa, né, o firmamento da terra e do céu, se não me engano, né? E se você for... né, ver a Terra era uma terra primitiva, com uma atmosfera primitiva, né, uma atmosfera que não tinha gás carbônico não, gás oxigênio, não tinha camada de ozônio, isso é uma informação importante para guardar, precisava não. E aí a atmosfera primitiva sofreu resfriamento e fez o caldo primitivo, né, aquela sopa primordial que a gente fala. Né? A sopa primordial, né? Então foi a separação entre o firmamento dos céus, aquela atmosfera primitiva, a formação dela, né? E com a formação de um caldo nutritivo, né? Que era as águas antigas, né? Tá. Aí se eu já for para falar do caldo primitivo era um ensopado de aminoácidos, de açúcares, de nucleotídeos, né? Que com o resfriamento aí deu
todas essas moléculas, né, elas eram simples, né, porém, quando unidas, se você pegar aminoácidos, a junção de aminoácidos dá uma proteína. E proteína é basicamente o que a gente tem no corpo inteiro, né? No seu cabelo tem proteína, nos seus músculos, a sua célula, entendeu? Açúcar também, tem em todo canto, sabe? E, enfim, então essas coisas básicas que aconteceram com o resfriamento, com as descargas elétricas, que era uma constante, né? E isso porque eu falei lá aquela hora da luz, né? Ser Deus, para mim faz muito sentido, por causa que falava que a energia que a Terra pegava era do Sol, que como não tinha oxigênio, não tinha camada de ozônio. Então era uma luz constante do Sol. Dali, né, o V estralando. E as descargas elétricas, né? Se você for olhar quando o povo hebreu se deparou com Deus na montanha e viu um monte de nuvem e descarga elétrica pra caramba e eles ficaram com medo, pra mim faz... Os trovões, os trovões, né? Cara. Pra mim faz sentido ser, tipo assim, não que não fosse o Sol, mas que fosse uma coisa tão intensa que nem o Sol fosse capaz de produzir tamanha intensidade, tá ligado? E aí é isso, né? Que eu, pelo menos, tava tentando imaginar, assim, né? Pensar. Nem lembro onde eu parei. Tá, firmamento, papapá. Sopro positivo. Aí o terceiro dia, o que Deus fez no terceiro dia, pastor? Eu não lembro assim, são os peixes, né? Peixes, répteis, aves, mamíferos. Mas se a gente for pegar assim, então... lembrei. Lembrei. Foi a separação do firmamento da água com a terra e o surgimento de vegetação. E nessa questão da origem da vida, fala que os primeiros seres vivos que surgiram nesse caldo nutritivo, eles foram fermentadores, né? Vou continuar. Aí os fermentadores, o que eles produzem? Produzem álcool e produz CO2, produz gás carbônico. Então, a atmosfera começou a ficar rica em CO2, né? E que deu oportunidade para quem agora? Para as plantas, entendeu? Então, tipo assim, faz sentido, tá ligado? Tipo, se você seguir uma ordem. Da lógica, né? Que da se não cronologia, fosse feito desse exato. jeito... Por isso que lá no começo eu falei que eu acredito num Deus que fez as coisas, só que elas fez umas coisas autossustentáveis. Então ele colocou aquilo lá e falou assim, não, esse vai fazer isso porque vai precisar daqui pra frente, entendeu? Tipo, eu imagino que tenha sido assim. E tá. Aí depois, surgimento dos peixes, por exemplo, né? Quer dizer que até os cientistas falam que a vida surgiu na água, né? Desde as bactérias, né? Que aguentavam extremo calor, né? Extremas profundidades, né? Até os peixes e por aí foi. E aí na Bíblia fala peixes e aves os primeiros, né? Eu não sei porque ele colocou aves. Eu imagino que tenha sido porque... Não, peixe e morcego. Não, eu imagino que tenha sido porque, tipo assim, foi a cronologia da própria criação, que ele falou que primeiro fez o céu e o mar, não tinha terra ainda. Então, tipo assim, se for pegar uma cronologia, então faz sentido ser peixe que estava na água e ave no céu, porque foi a primeira coisa que surgiu. Depois veio os mamíferos e os animais terrestres, né? Todos. Os que rastejam, os que Sim. andam. Porque nenhum animal mora no céu, né? É verdade. Os pássaros, eles não moram no céu. Eles não ficam lá flutuando. Uhum. Mas enfim. Aí, tipo assim, se você pegar a cronologia da Bíblia e você não olhar de um jeito literal, que eu acho que às vezes você olhar de um jeito literal mesmo, assim, acaba ofuscando muita coisa que Deus tá dando pra gente. Tipo assim, esse entendimento que os cientistas têm, ele não foi dado à toa, tá ligado? A partir do momento que a gente acredita em Deus, né? Falando. Então, a partir do momento que a gente acredita em Deus, a gente acredita que Ele dá sabedoria, né? E essa sabedoria não foi dada em vão, né? E você não tem que descartar uma coisa que é dom de Deus, né? Eu acho que você tem que usar para você conseguir entender as coisas melhores, como elas funcionam realmente, né? E eu acho que quando você começa a entender e ver tudo aquilo que eu falei de Gênesis, que era tinha uma parte poética, era descritiva, mas também por conta de ser falado de pai para filho, e ainda tentando, tipo assim, por muitos textos da época serem míticos, né, de mitos. Então, tipo assim, dá pra tentar conversar as duas coisas. Uma coisa não necessariamente tem que excluir a outra, né? Você
você, para ser cristão, você não necessariamente tem que excluir a ciência, nem você, para ser cientista, tem que necessariamente excluir a fé, por exemplo. Né? E era só para fechar, acho que essa linha de raciocínio era isso. E outra coisa também que eu achei legal quando o pastor estava falando, que ele falou sobre tempo, e aí você emendou a história do dinossauro e esse encontro, né? Porque o tempo é outra coisa que sempre pegam no pé. Até o pastor falou que na visão cristã, o mundo tem alguns milhares de anos, mas numa visão científica, o mundo tem bilhares, né? Mano, nem eu sei. Bilhares, muitos. Surgiu milhares, bilhões de anos, tá ligado? Uhum. E é uma coisa que, tipo assim... 65 bilhões de anos que os caras têm, né? Eu não faço ideia. Mas, tipo assim, é uma coisa que realmente é pra se pensar. Porque, pô, se eles estão falando é porque existem evidências. E realmente existem essas evidências, sabe? Existem os fósseis, né? Aquela datação por carbono 14, pros outros isótopos radioativos, né? Que, às vezes, o carbono 14 não dá conta. Porque o bagulho é muito antigo. Mas, aí foi uma vez que eu até tava conversando com o pastor. A ciência continua evoluindo. E se a gente descobrir que aquele raios UV intensos e aquela atmosfera primitiva com gás metano e as descargas elétricas, elas não tenham envelhecido o mundo e a gente conhece ele mais velho do que ele realmente é, né? Tipo, se as enchentes, as inundações que aconteceram não fizeram isso, sabe? Eu não sei, tipo assim, eu procurei algumas coisas, mas eu não achei se realmente interfere, se não interfere, não vi se tinha estudo, né, porque eu meio que vi, não por cima, mas também não muito a fundo, né, mas enfim, e eu ia falar outro bagulho, mas eu esqueci, pode falar aí, vou tentar lembrar. Sobre o carbono 14, eu vi uma vez um cientista cristão questionando esse método, né? Ele é baseado, você pode me corrigir se eu estiver errado, na meia-vida. Através ao longo de anos, faz-se uma tabela da perda de carbono de uma determinada matéria. Né? Só que nesse tempo de existência, podem ter tido alguns contratempos, né, que fez com que perdesse mais isso carbono que eu ia falar. ou menos carbono, de forma que essa métrica ela pode dar errada. Sim. Então, a datação... Então pode ser que um fóssil seja muito mais novo muito mais ou novo. muito mais velho. Muito mais velho. A datação, segundo ele, né, do carbono 14 não é confiável. Então, aí, por exemplo, uma vez eu tava vendo aquele Rodrigo Silva, aquele arqueólogo, né? E ele falou um bagulho que eu achei da hora, porque como ele mexe com arqueologia, ele mexe com construções, né? E aí ele falou assim, não, se você passa do lado de um prédio e vê um prédio caído aos pedaços, né? Você vai olhar para aquele prédio e fala, nossa, prédio antigo, né? Todo quebrado, destruído, não sei o que lá, devia estar aí há muito tempo atrás. Mas você, às vezes, nem olha para os efeitos, como fala? Os efeitos não. Mas as intempéries da vida. Exato. Você não olha pra isso, entendeu? Às vezes passou um furacão naquele lugar, às vezes uma enchente, às vezes alguém bateu com um busão e destruiu tudo, tá ligado? Sei lá, mano. Uma bomba, tá ligado? Um avião. Você não sabe. Às vezes aquele negócio tá caído há 3 dias, mas você simplesmente não sabe. Né? E você acredita porque você viu aquilo que ele esteja daquele jeito. E aí a gente vai anular as intempéries, né? É isso? Do mundo. Tipo assim, os asteroides que caíram, as enchentes que tiveram, a radiação, tanto por parte de sol, daquele ultravioleta, sem camada de ozônio, ou até mesmo as radiações que a gente mesmo tá causando hoje em dia, tá ligado? Eu acho que, eu não sei, igual eu falei, não cheguei a estudar muito a fundo, mas talvez possa ter, sim, uma alteração na data que a gente acredita ter, né? Sim. Até porque os dinossauros, eles são muito comuns em algumas literaturas, tipo, por exemplo, se não me engano, a chinesa. Na literatura chinesa, eles têm escrito lá que tiveram um encontro de homens com os dinossauros, sabe? Então, tipo assim, não é uma coisa tão antiga quanto a gente acha que é, né? Teve outra vez assim que eu comentei... como, por exemplo, o Dodô, né? Que até centenas de anos atrás era vivo. E antes de terem visto os registros dele lá
na ilha tal, que foi a última ilha que tinha Dodô, ele era considerado um dinossauro. Uhum. Aí descobriu, ele falou assim, nossa, então até tanto pouco tempo tinha igual o jacaré, o tubarão, tipo assim, bicho que é pré-histórico, Sim. que não mudou desde lá. Tipo assim, Um shape vencedor. tá ligado? Ele era tão perfeito, tão bom, muito bom, que continuou o mesmo desde aquela época. Uhum. Pode ser assim com os seres humanos. A gente pode ser muito mais velho do que a gente acha que é. Porque Deus viu que a gente era muito bom Sim. e não precisou de evolução a partir daquele ponto. Sim, até porque nós humanos, a gente não nos adaptamos ao ambiente, né? Pelo menos agora. A gente adaptou o ambiente pra pra gente. A gente faz o microfone e a câmera, igual eu tô usando de exemplo desde o começo, pra gente poder gravar um podcast, né? A gente, sei lá, não adaptou uma voz super alta pra todo mundo ouvir, nem um cabeção pra todo mundo ver, tá ligado? Uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, a gente sempre tá adaptando o ambiente, né? A gente... É isso, mano. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Carl Sagan, ele era um cientista, morreu já, né? Mas ele tentava popularizar a ciência, né? De forma que as pessoas entendessem sobre ciência. E eu, até hoje, cara, me lembro de uma comparação tão interessante que ele fez. Ele pegou assim um ano, vamos imaginar um ano, né? De 365 dias. A existência do ser humano dentro desse ano da existência do universo, vamos imaginar que você projetou a existência de todo o universo 365 dias. Sendo que, Escala, né? sendo que em 1 de janeiro, na hora zero, tudo foi criado. E 31 do 12, né, nós estamos ali, né, nós, os seres humanos. A existência do ser humano aqui na Terra corresponde aos últimos 30 segundos do dia 31 de dezembro. Por aí você vê, né? Tanto que... O tamanho, né? O tempo de existência, né, do universo em relação ao tempo que a gente está aqui. É ridículo. É minúsculo, muito pouco. O que é 30 segundos? Que é 30 Você conta até 30, segundos. você nem começou ainda a brincar de pega-pega. É verdade. Segundos do dia 31 de 12. Então, quão distantes nós estamos da hora zero de 1 de janeiro. E querendo, e tipo assim, claro, né? É sempre interessante a gente buscar saber, mas... E querendo achar que sabe de alguma coisa, né? Na nossa pequenitude. É, porque chega um momento que é tão distante que é só especulação. Pelo menos eu vejo isso, sabe? Até mesmo a brilhante mente humana só consegue enxergar até um ponto, né? É verdade. Que, sei lá, de repente uma mente humana / computadorizada pode avançar, não sei. Mas eu queria concluir meu pensamento. O dinossauro no barquinho? O dinossauro no barquinho. Isso é bom. Tem na HBO Max, pra quem assina. Eu queria concluir meu pensamento assim. Teve uma hora que você falou, né, sobre ler a Bíblia de forma literal, né? Eu acho que é interessante a gente usar a ciência exatamente para ajudar a gente a estudar a Bíblia, né? Porque assim, se você for pegar e literalmente usar a Bíblia de maneira totalmente superficial, ela é um livro de história, né? Conta a história de um povo, não sei o quê, tem algumas aulinhas de como você enfrentar alguns problemas da Bíblia, falam até sobre questões científicas na própria Bíblia, né? Se você pegar, eu não lembro quem que era, eu acho que era o cara lá que trabalhou 14 anos, primeiro trabalhou 7, casou com a mais velha, depois trabalhou mais 7 pra casar com o que ele queria, e aí depois Jacó, né, que ele foi herdar, e ele só ia herdar as ovelhinhas que tivessem malhada, né? Ele usou ciência ali, mano. Como que é o nome daquele? É Mendel, né, que fez o negócio. Então, o Mendel estudou esse cara. Mendel foi lá, leu a Bíblia, e isso falou assim, pô, esse maluco aqui, esse cara era esperto, hein? Ele pegou e foi cruzando, viu dominante, recessivo, não sei o que, entendeu? Não que o Jacó soubesse disso, mas ele entendia algo sobre aquilo. E hoje a gente consegue entender o que tá por trás da sacada de Jacó. Pra ele conseguir ali uma boa... como que é o nome? Uma boa herança, vamos dizer assim. Não era uma herança porque não era o pai dele, mas um bom acerto, vamos dizer assim, né? Isso, e eu acho interessante que assim, quando você pega e usa a ciência, o estudo, o aprofundamento, você observa, você busca fontes, você tenta descobrir, você experimenta, você ouve outras pessoas, você conversa com alguém, você ouve um podcast, e daí você pega e olha para aquilo de novo. Primeiro você leu a Bíblia,
como eu li da primeira vez, como livro de história, né? Tudo corrido e tal, não sei o que, te ajuda a você encontrar algumas coisas e você entender a cronologia, né? O povo começou lá no Éden, não sei o que, foi indo, a familhinha, mais ou menos a ordem que vai acontecendo as coisas, né? A primeira vez que eu li a Bíblia foi isso. Tipo, eu li e eu não estudei a Bíblia. Depois, hoje, eu pego, tipo assim, coisas aleatórias, vamos dizer assim, não totalmente aleatórias, né? Eu sigo um certo direcionamento de estudos, né? Como que chama? Devocional, né? E o devocional tem uma certa lógica, né? E aí, você começa a observar isso. Aquele negócio que eu li e falei assim, esse aqui, igual o Igor fala, né? Ou foi o Henrique que falou sobre números. Que falou assim, cara, eu nunca achei que Deus ia me usar lendo números, porque é literalmente isso, eu tô lendo, tipo assim, a família de não sei quantos tinha 2.000 pessoas, ou não sei quantos metros de terra, ou a tabernáculo tinha não sei quantos, e Deus me usou com números, matemática, entendeu? Uma coisa que é dele, e a gente começa a entender tal, e você, assim, às vezes observa aquilo e vê que não é literalmente aquilo. Você lê e você consegue observar e trazer aquilo para uma realidade totalmente diferente. Adaptar o seu ambiente a você. Adaptar o que a Bíblia está dizendo, mesmo numa linguagem primitiva, para você que tem uma linguagem totalmente intelectual e moderna. A própria existência da Bíblia, de uma forma como ela chegou hoje, nas nossas mãos, é sobrenatural. Né? Sim. Uma compilação de 66 livros, que foram escritos por 40 e poucos autores diferentes, alguns não se conheciam, e ela forma um contexto, né? Ela possui aparentes contradições que podem ser teologicamente explicadas, né? Mas alguém precisaria estar coordenando isso, né? Esse trabalho de formação, né, do livro, né? Os livros que foram sendo definidos como inspirados por Deus. Isso foi acontecendo ao longo de muitos anos, de séculos, né? Até a prova cabal de tudo isso foram aqueles escritos do Mar Morto, né? Em 1945, se não me engano, descobriram lá nas cavernas próximas ao Mar Morto, onde existia nas Bíblias. E estava igualzinho, igualzinho não, mas muito parecido, né, com a comunidade de judeus ortodoxos, que eles eram os guardiões da Torá, né? Então eles levaram, quando eles foram perseguidos, né? Eles levaram para essas montanhas, essas cavernas, os originais de alguns profetas e guardaram em vasos de barro. E recentemente foi descoberto. Depois de muitas compilações e traduções, né, e adaptações, foram comparar, né, a Bíblia original, acho que alguns fragmentos de Isaías e outros livros proféticos, foram comparar com o que nós temos hoje na nossa mão, depois de tantas traduções e compilações. E o conteúdo não tinha sido distorcido. Isso é sobrenatural. Só Deus poderia estar velando, né, pela sua palavra, para que ela não fosse distorcida e ela chegasse até nós de forma digna de confiança. Né? Sim. Isso é um milagre. A Bíblia é um milagre. Amém. Bom, então acho que a gente já falou de bastante coisa legal aqui, né? Deu para dar um papo maneiro, né? Espero que você que tenha assistido a gente, né, tenha curtido o papo, né? Você tenha aberto aí suas ideias, né? Se você tem dúvidas, ou se você agora tem dúvidas, né? Eu acho isso mais interessante, né? Você vir assistir e não ser com respostas, porque se sair com respostas fica chato, né? Fica chato. Você tem que ter o prazer de buscar, né? De ir atrás de conhecimento. E eu espero que isso possa ter trazido uma reflexão para você, né? E assim como fez para mim, tenha fortalecido a sua fé, tenha feito você ir atrás e pensar no que você acredita, né? E fazer uma coexistência entre aquilo que você vê, sente e estuda e sabe como funciona, e aquilo que você não vê, não sente, não estuda, mas tem que estudar também, mas e simplesmente acredita, né? Espero que, de maneira geral, isso tenha brotado aí no seu coração. Que Deus te abençoe. Tem mais algum recado, pastor? Não. Suave na nave. Suave na nave. Próximo episódio sobre focadamente em extraterrestres. Vamos tentar encontrar na Bíblia. Será que a Nova Jerusalém é um satélite que vai vir aqui, vai pousar? Acho que extraterrestres são... A gente falou muito sobre a criação, aí o próximo vai ser científico sobre o fim. Verdade. Sobre o apocalipse.
Uns assuntos maneiros. Será que quando o Jó falou que tava dando mandada por aí, parou ali, né? Jó não, o diabo falou lá em Jó, né? Que ele tava dando mandada por aí, parou na Terra, ele tava andando em outros planetas Exato. habitados. Ele tava destruindo a vida de outras pessoas. Fazendo outras pessoas ir nos baile funk. Fazendo Nos um Mac ETzinho. Mac. Um ETzinho do Mac Mac. Um ETzinho. Será que... porque o eixo da Terra é levemente inclinado, né? Será que foi o diabo que foi lançado na Terra e deu uma entortada? Até a Terra entortou. Porque tem um texto lá dos profetas, né, que viu o Satanás sendo lançado na Terra. Tem uns malucos aí que falam essas bobagens. Por isso que a igreja não é levada a sério. Amém, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Falou.